Olá, alunos do curso de Gestão em Saúde, espalhados por todo o Piauí. Hoje nós estamos na presença da professora Alduína Rego. Ela é auditora do SUS e vai conversar um pouco com a gente sobre as temáticas de controle de atos administrativos, gestão em saúde em Teresina e auditoria do SUS propriamente dita. Tudo bem, professora? Tudo bem. Eu queria que a senhora começasse conversando com esses nossos colegas alunos sobre a questão do controle interno dos atos administrativos. Eu gostaria de frisar que o SUS, embora ele tenha nascido na Constituição de 88, as suas normas, as suas diretrizes de trabalho, elas são de 1990. E tem todos as ações e serviços do sistema são normatizados para cada ação, para cada criação de serviço, existem critérios, normas e tabelas, né? Tabelas pontuando valores, né? Então, é muito importante que o auditor tenha conhecimento não só de auditoria, mas principalmente dos atos normativos do SUS, porque quando você vai auditar uma ação ou um serviço, é exatamente de cada norma, de cada critério que você tem que ter bastante conhecimento. Entendido. Quanto à questão do controle externo, onde nós envolvemos o Tribunal de Contas do Estado, né, eu queria que a senhora comentasse um pouquinho com eles sobre essa questão de prestação de contas. A prestação de conta no SUS, ela se dá da seguinte forma. O gestor do SUS, ele faz um planejamento, né, e durante aquele período que ele planejou, ele vai formando um relatório das ações executadas conforme o planejado. No final de cada ano, ele elabora esse relatório completo e encaminha ao Ministério da Saúde, né? Cada gestor, a prestação de sua conta é ao governo federal porque o recurso é federal. Mas os ministérios, né? O Ministério Público, o Tribunal de Conta, o Tribunal de Conta do Estado, o Tribunal de Conta da União, também fazem fiscalização desses recursos. Mas a prestação de conta do SUS para o seu órgão maior, que é a União, que é o Ministério da Saúde, é feito pelo seu relatório de ação anual. Professora, gestão em saúde. Para a gente dividir um pouco essa temática, eu queria que a senhora começasse falando sobre a gestão de recursos e, em específico, as despesas públicas. Ok. A gestão em saúde, cada município ele tem um gestor, né? O gestor maior, o prefeito, e o gestor diretamente ligado à saúde, o secretário de saúde. Essas duas pessoas políticas, política não partidária, mas da política de saúde, eles fazem uma programação para atender a sua população, né? Então, eles vão fazer um desenho, né, do que eles vão ofertar a essa população, tá? E para cada ação, cada serviço, um valor estipulado. É claro que o município, dependendo do seu porte, ele vai receber recurso federal. Todo município recebe recurso para atenção básica. A atenção básica é aquele primeiro nível de assistência em que você não precisa ter muita tecnologia, né? É a estratégia de saúde da família, é a prevenção de doenças. Então, todo município, a vigilância em saúde, né? Então, todo município, ele recebe verba para atenção básica e ele tem uma gama de procedimentos que estão dentro dessa assistência. O seu município, ele pode receber outros recursos de uma atenção intermediária ou uma atenção de alta complexidade. Se o seu município for, por exemplo, o município de Teresina, você recebe financiamento para esses 3 níveis de atenção. Se o seu município for um município menor, vamos pegar, por exemplo, o município de Altos, que é até pertinho, né? Mas se for Altos, por exemplo, Altos não vai ter alta complexidade. Por exemplo, um hospital para cirurgia cardíaca, um hospital para tratamento de câncer. Então, Altos não receberá esse recurso. Mas, em compensação,
pela população de Altos, já dá para se prever quanto em recurso Altos precisaria para atender, nesse exemplo, em cardiologia e em oncologia, determinado valor. Como Altos não tem, e Teresina é o município mais próximo, então esse recurso de Altos, ele vem para Teresina, numa pactuação feita entre os gestores, claro, né? O recurso de Altos virá para Teresina, em compensação, Teresina se obriga a atender o paciente residente em Altos. A gente só continuando nesse mesmo gancho, a senhora já até começou a falar um pouco sobre essa questão. Enfatize um pouquinho sobre o grande volume de recursos. Sim, o Sistema Único de Saúde, ele tem um volume muito grande de recursos. Agora, a gente tem que ter em mente também que esse patrimônio brasileiro, SUS, ele é um tanto quanto audacioso, né? O SUS, lá no seu nascimento, ele diz que é para fazer tudo para todo mundo, né? Então, todo cidadão brasileiro tem direito e tem direito a tudo, desde a prevenção, a cura e a reabilitação. Então, é muito dinheiro, né? Aí, se você pensar na quantidade de ações que você deve oferecer ao cidadão, aí o dinheiro começa a encurtar. Se você pensar que uma má gestão não administra bem o seu recurso, encurta mais ainda. Se você pensar no desperdício, no pagamento daquilo que não foi realizado, ou no pagamento daquilo que foi realizado, mas não com qualidade, você também já começa a gastar mais no outro nível de atenção. Então, a gestão, né, ela é muito importante, a auditoria também é muito importante para que aconteça exatamente isso, você conseguir fazer mais gastando menos, né? Não que seja de baixa qualidade, não é economizar nesse sentido, é economizar no sentido de não desperdiçar. A segunda temática que nós vamos trabalhar com a professora é mais voltado para a atuação dela aqui na capital, em Teresina. Mas isso não quer dizer que isso pode divergir de onde você está atuando ou morando. Professora, a gestão pública da saúde em Teresina, como ela se dá? Eu queria que a senhora colocasse o ponto em que a gestão plena do município, como é que ela funciona? A gestão plena. Teresina, ela ganhou, digamos assim, ela se habilitou para receber a gestão plena em 96. Né? O que é receber gestão plena? É quando o município está organizado, né? Ele tem uma estrutura organizada em que ele é capaz de receber recursos diretamente do Ministério e fazer a sua gestão. Né? Então, Teresina, desde 96, é dono da sua própria gestão. O que significa ser dono da sua própria gestão? Você recebe recurso, você contrata serviços e você paga serviços. Então, Teresina tem serviços próprios, são aqueles criados, gerenciados, administrados pelo próprio município. Como a gente tem o Hospital do Promorá, o HUT, a Maternidade do Buenos Aires, enfim, todos os hospitais, policlínicas como Lineu Araújo, tudo que é do município, né, administrado e gerenciado pelo próprio município, pertence ao município. Mas no município de Teresina, como em outros municípios também, há essa figura de estabelecimentos que são gerenciados pelo Estado, né, administrado pelo Estado, mas da gestão do município, que são os nossos grandes hospitais, como Getúlio Vargas, o Hospital Infantil, o Hospital Areolino de Abreu, o Hospital da Polícia Militar. Né? Esses hospitais, eles pertencem ao Estado, são administrados pelo Estado, mas os seus serviços são comprados e fiscalizados pelo município. Seguindo o roteiro do final da resposta da professora, eu queria que ela comentasse agora um pouco sobre a relação de gestão envolvendo o município e o Estado. Para a pessoa que não vivencia isso, às vezes é até muito complicado. Muitas vezes a gente recebe um usuário e a gente tem que falar assim, olha, mas isso não é no SUS do município, isso é no SUS do Estado, né?
Porque existem programas, ações, né, uns cuja responsabilidade é do Ministério da Saúde, outra a responsabilidade é do Estado, outra a responsabilidade é do município. Tá? Por exemplo, as pessoas que residem em Teresina, né, os serviços que tem em Teresina, então são gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde de Teresina. Mas se você precisa fazer alguma coisa que Teresina não tenha em relação à saúde, no passado se trabalhou muito enviando o paciente daqui de Teresina a Brasília para o Sara Kubitschek. Hoje Teresina não faz mais isso porque conta com o CI. Né? Mas a gente ainda tem uma parcela da população que precisa de alguma coisa que Teresina não tem no momento, como, por exemplo, cirurgia de obesidade mórbida. Teresina ainda não faz, está se preparando, mas ainda não faz. Então, se você tem um paciente que precisa fazer, não é, a redução, o popular conhecido como redução de estômago, né, mas é o tratamento da obesidade mórbida, o SUS paga esse tratamento, mas Teresina não tem um serviço habilitado. Então, o que acontece? O Estado tem um programa que é chamado Programa Tratamento Fora do Domicílio, onde o sujeito é enviado, né, para um centro onde ele vai fazer o seu procedimento com passagem diárias e o procedimento, claro, tudo custeado pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é uma parte do SUS estadual. Tá? Muitas vezes as pessoas, quando procuram, às vezes tem um não desentendimento. Um não entendimento da coisa. Mas isso funciona de uma maneira tão natural para a gente, que como trabalhador de saúde, como trabalhador municipal ou trabalhador estadual, que a gente consegue desenhar esses caminhos sem que o usuário perceba que tem esses níveis de trabalho, né? De compartilhamento de ações. E, professora, para a gente finalizar essa temática voltada mais para o município de Teresina, existe uma autonomia para realizar esses pagamentos de procedimentos? Sim, existe autonomia. O município, quando ele tem gestão plena, ele é pleno para tomar a sua decisão de montar serviço, contratar serviços, pagar serviços. Então, é tudo em função da gestão municipal. Só que para tudo isso tem um ato normativo, tem um critério, né? Você tem que comprar aquilo que você necessita, né? E para comprar essa escolha, ela não é uma escolha solta, né? Ela tem uma escolha normatizada, com licitação, com preferências, né? Primeiro tem que ser um serviço público. Se não tem aquele serviço no serviço público, você procura um serviço filantrópico. Se não existe, você parte então para complementar com a rede privada. Então existe todo um critério, uma normatização, inclusive determinando o serviço. Eu quero comprar, minha cidade está precisando de fisioterapia. Né? Então, existe uma norma, o que é um serviço de fisioterapia, o que um serviço de fisioterapia deve ter enquanto equipamento, enquanto recursos humanos, né? Hora para atendimento a cada paciente, qualidade desse atendimento. Então, existe todo um checklist, né? Um ato normativo que vai orientar o gestor como ele compra determinado serviço em determinada especialidade. Agora nós vamos entrar um pouco mais que na praia da professora Alduína. Nós vamos falar agora sobre auditoria do SUS. Professora, os atos de fiscalização de procedimentos, né? A questão da conformidade ou não. Explica para a gente, para todos nós, o que seriam esses, né, atos e conformidade ou não. Por que isso? Cada ação, ela tem a sua portaria específica, a sua diretriz de como realizar aquele procedimento. Então, o auditor, ele tem que conhecer profundamente essa diretriz, esse ato normativo, porque ele vai olhar a realidade e verificar se ela ocorre exatamente como está no regimento. Ok? Então, se o regimento para uma consulta básica, por exemplo, uma consulta no consultório médico, ou num consultório odontológico, né, ou uma consulta de fisioterapeuta, uma consulta de enfermagem, uma consulta de nutrição, a norma,
ela diz que essa consulta deve ser assinada pelo paciente, pelo usuário. Então, toda vez que o profissional consulta um cidadão, ele fica com um papel, né, o papel que autorizou aquela consulta. No final do mês, quando ele vai apresentar sua fatura ao sistema, ele tem que apresentar esse papel assinado pelo usuário. Se ele apresenta o papel sem assinatura, já não está conforme, não é, a norma do Ministério da Saúde. Isso significa o quê? Significa que esse procedimento ele não poderá ser pago porque ele não está de acordo com a norma. Tá? Nós enquanto SUS, ainda trabalhamos dessa maneira. Mas já estamos caminhando para a informática. Né? Muitas coisas já estão informatizadas, você não precisa mais do papel, mas você receber uma autorização via computador, de uma consulta para o paciente, você precisa fazer com que essa consulta seja realizada, você precisa ir no programa do SUS e informar que a consulta foi realizada naquele dia, naquela hora. Né? E aí ele já elimina a questão da assinatura no papel. Alguns procedimentos já estão dessa forma. E aí como fica a auditoria? Porque não existe mais como você... Né? Mas a gente tem um outro canal que é a ouvidoria do SUS. Então, todo usuário que vai a um consultório, que vai a um hospital e ele não é atendido ou ele não foi atendido da maneira que ele esperava ser, ele tem esse canal da ouvidoria onde ele é ouvido e essa escuta dele é passada para a equipe de auditoria que vai fiscalizar o que aconteceu com aquele fato. Por que ele não foi atendido ou por que ele não foi atendido como deveria ter sido. Entendi. É a questão interessante porque se nós estamos lidando com a tecnologia nesse exato momento, por exemplo, em que vocês estão podendo acompanhar essa entrevista, uma falta de assinatura não vai mais inviabilizar no futuro muito próximo, né, professora, a falta desse pagamento, né, para esse profissional. Para a gente dar continuidade, a questão do erário, né? Que objetiva, né, a economia desse erário, professora? A economia é no sentido de que você consiga atender a sua população e a sua população referenciada de acordo com aquilo que você planejou e com o recurso que você destinou para aquilo. Por exemplo, um paciente de altos, ele não tem um serviço de oncologia, como a gente discutiu anteriormente, mas ele tem a garantia de ser atendido. Tá? Então, se esse paciente ele sai de Altos e vem a Teresina para fazer um procedimento na área de oncologia, esse procedimento precisa ser realizado no dia e na hora que estava agendado e que ele veio fazer. Porque senão esse paciente ele vai voltar e ele precisa retornar em outra data. Então, esse gasto de passagem, porque é também SUS, é um paciente que está em tratamento fora do domicílio. O domicílio dele é Altos, ele precisou de um tratamento em Teresina. Ele veio custeado pelo sistema, não foi atendido, ele volta e volta, né? Então, para isso, a gente tem uma outra normativa, que é chamada de regulação, a regulação do acesso, onde se fiscaliza, né, esses caminhos com o objetivo de que tudo aconteça conforme a programação. Né? Tem outras vertentes. Por exemplo, você, enquanto gestor, recebe recurso para programas como, por exemplo, Viver Sem Limite. Né? Uma pessoa que tem um problema de deficiência de locomoção, que pode ser permanente ou pode ser temporário, né? De repente a pessoa tem um problema que é permanente, ela não possui a capacidade de andar, então ela precisa de uma cadeira de roda. Muitas vezes o paciente, ele tem condições de andar, mas naquele momento ele levou uma queda, está com uma fratura na perna, não tem condição de andar. Então ele necessita de uma cadeira de rodas, né? O que o SUS vai fazer com essa pessoa, né? Agendar uma consulta, ele vai passar pelo médico, ele vai passar pelo fisioterapeuta, ele vai ter essa cadeira de roda prescrita para ele, né? De acordo com ele, porque ele pode ser obeso, pode ser uma criança, então tem cadeiras de rodas de diferentes tamanhos para atender diferentes pessoas, né? Então ele vai receber a consulta,
a cadeira e como manusear essa cadeira. Como manusear para banhar, como manusear para passear, como manusear para se deslocar dentro da sua própria residência, né? Então, quando você faz isso para uma pessoa e você faz isso dentro de uma mesma instituição, né, é diferente do que você pegar essa pessoa, consultar no local, fazer a consulta de medida da fisioterapeuta no outro e receber o seu benefício em outro local. Então, quando você coloca tudo isso no mesmo local, é uma economia, tá? E é um bem para a pessoa, porque ela não se desloca tantas vezes, ela faz tudo no mesmo lugar, né? Então, o SUS tem essa norma de você atender bem, de você atender com qualidade, né? Muitas vezes você não consegue isso, mas Teresina, Piauí, trabalha, desde que o SUS é SUS, né, desde 1988, batalhando para que essas coisas aconteçam e que aconteça sempre mais próximo da casa do sujeito e quando ele precisa sair de sua casa, que tudo seja feito de forma organizada, agendada, né, para que ele, na sua passagem por outro local fora da sua residência, que ele faça o mais rápido possível. Professora, agora eu queria que a senhora exemplificasse e falasse um pouco sobre um termo que eu acredito que os nossos estudantes vão ouvir muito durante esse período que eles estarão fazendo esse curso de especialização. Glosa. O que seria essa glosa? Glosa é a não conformidade, não é? É quando você, profissional de saúde, que vende o seu serviço para o SUS, você realiza um procedimento, mas apresenta a sua conta diferente da normatização do SUS. Então, consequentemente, o SUS não repassa o recurso, né? É a história daquela assinatura que a gente estava comentando, né? E muitas vezes tem assinatura e tem codificações. O médico solicita, por exemplo, um raio-x de tórax ou um ultrassom abdominal. E na sua conta você apresenta um outro procedimento. Isso é um motivo de glosa, né? Aquilo que foi solicitado é aquilo que deve ser realizado, né? Você tem que comprovar que realizou aquele procedimento. Se for um ultrassom, tem que ter um laudo, né? Quando você manda a fatura, mas você não manda junto o laudo daquele ultrassom, a auditoria não tem como se certificar que foi realmente realizado. Então, precisa de uma comprovação, do laudo médico, muitas vezes de uma película, da assinatura do usuário, a codificação está certa. Então, são várias normas, né, pontos que você vai checar se realmente está de acordo com a legislação. Professora, muito obrigado, foi um prazer tê-la conosco. Prazer, é muito bom falar sobre SUS, é muito bom conversar com os futuros profissionais de saúde. Nós acreditamos que foi de grande valia para todos os estudantes e os interessados na temática também. E espero que a gente possa tê-la conosco novamente. Muito obrigado, professora.